Tem um livro que eu tô lendo, tô no fim já, que é Mais Esperto que o Diabo. O escritor é bem conhecido, que é Napoleão Hill, o nome do escritor. Nesse livro, ele conversa com o diabo. O diabo, vocês podem imaginar qualquer coisa. Pode ser o diabo mesmo, pode ser um ser, pode ser psicologicamente o diabo que nós criamos. Até porque a palavra diabo significa adversário, né? E todos nós temos um adversário. Temos vários adversários. É as conjunturas da vida, é as pessoas que em vez de nos dizer que a gente tem condições, que a gente pode, dizem o contrário, né? As pessoas que não torcem pela gente, as pessoas que não acreditam na gente, e o principal de todos os adversários, que é o diabo que cada um cria, o diabo que nós criamos na nossa mente. Ou não, todos vocês, tem dias que vocês dizem, eu acho que dá, e tem dias que vocês dizem, eu acho que não dá. Eu acho que dá. Eu acho que não dá. E fica sempre assim, no ping-pong. Vai dar, não vai. Vai dar, não vai. Cara, e esse escritor conversando com o diabo faz com que o diabo confesse que é justamente isso que ele quer. Pegar a mente dos alienados. Quem são os alienados? São aqueles que deixam-se influenciar por tudo e não conseguem dominar a própria mente e pensar com a própria cabeça. São aqueles que mudam o projeto de projeto o tempo todo, que não tem um projeto bem definido, que qualquer vento faz mudar a direção da vida. E o que é o não alienado? O não alienado é aquele que tem um projeto muito bem definido, tem uma meta muito clara, um projeto de vida, um propósito, e tem uma fé inabalável naquilo, e faz tudo o que pode naquela direção, e a mente não titubeia, a mente é clara, precisa, é uma flecha naquela direção. Mesmo que adversidades ocorram, que coisas ruins aconteçam, azar, o meu propósito é aquele, eu vou fazer tudo que tem para aquele, e não vou pensar em mais nada. Vou pensar só, ter uma fé inabalável, que eu vou fazer o que eu puder, e o meu propósito é passar na prova. Agora o psicológico é muito importante. Muito importante. Se tu repete que tu não vai conseguir, que tu é ruim, que tu não aprendeu nada, que tu não sabe nada de inglês, não sabe nada de matemática, o teu subconsciente vai entender isso como um desejo. E vai fazer isso acontecer. Vai fazer isso acontecer. Essa é a diferença dos campeões, dos que se dão bem na vida, dos que têm propósito, dos que vencem, daqueles que só tentam. Fracassar é uma coisa que todos fracassam. A gente está no mundo aqui para isso mesmo, para fracassar, mas para tirar proveito do fracasso, como ensinamento e aquilo ser um embalo, né? Aquilo ser uma impulsão, uma rampa para te ir muito além. Então vocês vão fracassar, senão não teriam nascido. Todo mundo que está no planeta, aqui o planeta é cheio de problema. É para isso mesmo, para aprender com o sistema pedagógico mais eficiente, que é a dor, o fracasso e etc. Só que a gente tem opções de aprender com a nossa dor e de aprender com a dor dos outros. Então eu estou dizendo para vocês, eu já vi um monte de gente aqui no curso ter sucesso. E já vi um monte de gente ter fracasso. E a mente, a forma de pensar dos que têm sucesso é muito clara do que daqueles que têm o fracasso. E muitos que tiveram sucesso já fracassaram no passado. É só tu calibrar a mente como uma bússola. Tu direciona o norte e tem uma fé inabalável. E tu só pensa naquilo. E não pensa no pior. O pior vai acontecer, vai. Pode acontecer, acontece com a maioria. É a regra, a exceção é passar. Mas vocês são exceção, pô. Vocês são exceção. Senão não estariam aqui agora. Superaram obstáculos, dificuldades, tempos, horas de estudo, sentados aí. Um monte de coisa. Vocês já são exceção. Vocês estão no caminho. Agora, se tu acredita, se a tua fé é inabalável, se tem um propósito definido, está lutando para isso, tem uma probabilidade muito maior do sucesso bater na tua porta. Agora, aquele que está aqui, até aquele que treinou, está forte, estudou,
tá bem preparado, mas se ele titubear na fé dele, se abrir uma brecha, o diabo entra. O diabo, psicologicamente falando, o adversário, o opositor, a própria mente de vocês. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Aprendi já com os erros. Não estou livre de acontecer no futuro, mas, pelo menos, eu tenho consciência disso. E se eu tenho um desafio para fazer, a minha mente ela vai ter um propósito muito bem definido, muito claro, e eu vou lutar por aquilo ali, com uma fé no meio. O que importa é o meio. O caminho, não é o fim. O fim é tu estar aprovado lá, formado na ESA, com capzinho, mas o caminho é hoje, amanhã, sexta-feira, dia da prova, a redação que tu vai enfrentar, todo esse é o caminho, e depois tu não sabe se vai vir a nota, tu vai passar, tem prova física, exame de saúde, depois tem a escola, isso tudo é o caminho. Isso é que importa. Passar, não passar é o fim. Isso a gente não controla, é externo. Agora, o que a gente pode controlar é o nosso corpo, a nossa mente, o nosso psicológico. Agora a fé inabalável, o propósito bem definido, claro, né? A força bruta é o que importa. E chegar com coragem. Chegar com coragem. Vou chegar com coragem lá. Imagina, vocês querem ser militares. Imagina se tivesse que cumprir uma missão real, numa situação de perigo de morte, e tu tivesse que cumprir. Outras pessoas dependessem de ti. É o que tu tem que pensar na hora da prova. Não tem tempo, não tem espaço para ficar com medo. O medo é durante. Pode administrar o medo. Todo mundo tem. O medo é saudável. Sem medo, nós não sobreviveríamos. O medo é importante. Mas tu tem que administrar o medo. E no dia da prova, tu tem que ter coragem. O que é coragem? Ter o medo, mas administrar o medo, superar o medo. Vai lá com azar, eu vou fazer a minha parte, tranquilo, como um cirurgião deve fazer na hora de operar. Imagina, um neurocirurgião vai operar um cérebro. Será que eu vou errar? Imagina. Tu dá o crânio para um cara operar. O cara vai ser preciso, seco, sem sentimento. Pensando na matéria, racionalmente. Agora você tem que repetir para o subconsciente, tem que repetir na oração, na meditação, tem que repetir. Eu estudei, eu dei o meu melhor, ainda vou fazer o que eu puder até o dia da prova. Né? Eu sou merecedor, eu vou chegar na prova e vou controlar a minha ansiedade ao máximo, vou me lembrar de coisas que eu nem imaginava que sabia e vou saber na hora da prova, porque treino é treino, jogo é jogo, e o jogo é que importa. E na hora do jogo real, muita gente consegue índices que não conseguiria no treino. Como é que os recordes mundiais são batidos? Geralmente é no jogo. O recorde mundial é na competição, não é no treino. Porque na competição é diferente. Aluno que faz 3 barras em casa, na hora da prova faz 5. Na hora do TAF fazia 8 treinando, na hora do TAF faz 10. É assim que tem que ser. Mas a mente tem que estar concentrada no propósito, bem definida. Sabe? E o subconsciente responde, o subconsciente reage. Mas ele tem que estar limpo. Ele tem que estar limpo e tem que ter crença. Tu tem que estar acreditando. Se tu não tiver fé, ele não responde. Ele fica mudo. Ele fica quieto. Mas se tu tiver fé, se tu pensar assim, tu abordou a questão, já não sei, não vou saber mais nada. Pô, lascou. E como é que eu faço, professor? Tu abordou a primeira questão, não sabe, respira, só a primeira. Essa primeira eu não sei agora, mas até o final da prova eu vou saber. Vou para a segunda. Não sei. Não, fica tranquilo. Se o cara já não sei a segunda, acabou, cagou tudo. Não. Não sei a segunda, não tem problema. Não sei a terceira. Sei a quarta. Já relaxa. Sei a quarta. Beleza, quarta questão. Tranquilo. Quinta questão, não sei. Não tem problema. Vamos fazer da história. História sei. Tá? Agora, quando eu voltar nas de matemática, eu vou saber. Vou lá de matemática, volto lá, sei lá, vai para a 8ª. Não sei, mas sei que não é essa a alternativa, sei que não é essa. Tô entre a B e a C. Tranquilo. Vai chegar, vai. O subconsciente vai responder, tu vai chegar na conclusão, é a B. Bom, já tem 2, tranquilo. Vamos lá. Primeira, volta para a primeira. E vai clarear. As provas que eu abordei, eu não sei, fiquei com medo da prova. Cara, foi uma cagada total. Medo da prova, ferrou. E as que eu abordei, as provas que eu abordei,
me assustei, não sei, me acalmei, larguei a prova. Não, vai sair, tranquilo. É só deixar o subconsciente responder. Vai sair. E aí tu vai. Se eu não sei fazer, eu ainda posso acertar. Se eu não sei fazer, tenho muita chance de acertar. Por quê? Eu vou eliminar as alternativas absurdas. Eu vou jogar com as alternativas. Vou marcar aquela que é a mais provável. Mesmo não sabendo, eu tenho uma chance muito boa de acertar. Se eu souber jogar com as alternativas, ficar tranquilo. E se vocês deixarem o subconsciente responder, vocês vão acertar muito, muito mais. Agora, tu não pode lá no início da prova, não sei, acho que é E, e já marcar, né? Não, né? Pelo amor de Deus, entregar a prova. É tu correr a metade dos 100 metros com bastão, joga o bastão pra cima, pô. Tá brincando. Te entrega lá no final. Sim, é assim? É assim, pode perguntar pros guris que já passaram. Várias turmas já passaram por aqui, vários concursos. Eu já vi isso acontecer um monte de vezes. Tem muita coisa para acontecer ainda. Tem a prova, termina a prova, muita gente fica feliz. Acertei um monte, outros não ficam tão felizes assim. Mas depois tem recurso, muda gabarito. E tem muita coisa ainda. Então ficar preocupado se vai passar ou não é sofrer de véspera no momento que não precisa. Agora é se concentrar para adquirir o máximo de conhecimento, expertise e capacidade, força para chegar na prova bem. E na prova fazer o melhor que puder. É isso que tem que fazer. E o resultado, deixa para Deus. Larga para Deus. Sim ou não? A mente dos campeões é assim, cara. Olha aí os campeões e os exemplos. Quem são os grandes campeões aí? Atletas brasileiros, outros atletas. Olha a mente dos caras. Tem um cara que eu gosto do psicológico, é o Romário, cara. Romário pode achar ele o que quiser aí, tem gente que acha ele... Cara, mas o Romário não tinha, né, cara? O Romário dizia, tia, eu vou entrar, vai ser comigo, eu vou cair, eu vou fazer o gol, e vou fazer, e não tem conversa. E o cara era preciso, né? Ele não tinha a menor dúvida, a fé inabalável dele, desse tamanho, ele cabeceava em cima de zagueiros de 3 metros de altura. Porque os zagueiros tinham muito mais capacidade física, sei lá, do que ele, mas não tinham a mente, a coragem e o propósito que ele tinha. E parecia arrogância, né? Nem sei se era, mas e aí, foda-se, se for. Se for, azar. Seja arrogante, então. E vai lá e consegue o teu objetivo na tua vida. Eu sei que vocês estão com medo. Muitos estão com medo. Martinez, mas eu não tenho essa força toda. Para, então mente pra ti. Mas mente com convicção, pô. Tenha coragem de ter coragem. Pô, não dá pra dar um voto de confiança em si mesmo, pô. Dá um voto de confiança em si mesmo. Só precisa ir bem uma vez. Eu nunca fui bem em nenhum simulado, azar, não precisa. Só tem que ir bem numa vez, na prova. É um dia só. Acredita que a luz, que o universo pode te iluminar na hora da prova. É só aquele dia. Mas se vocês não acreditar, já estão derrotados. Tem que acreditar. Eu acho que vocês têm fé e acreditam. Porque senão não estariam aqui agora. Todo mundo está aqui agora esperando assim, vou assimilar bastante coisa, vai ajudar, na hora da prova vou sair bem. E estão aqui por isso. Então acredita nisso. A mente tem que estar limpa, tranquila. Tá? Como eu disse, não tem nada a perder. Ninguém aqui é sargento, ninguém aqui passou na ESA, ninguém está aprovado na ESA. Então, o que vai acontecer na pior das hipóteses? Não passar na ESA nesse ano, que pode ser, depois tu aproveitar isso, pode ser algo muito bom para ti no futuro. Dependendo, a gente não sabe. A prova que eu mais queria passar, não passei, e foi muito bom para mim, porque eu passei noutra que é muito melhor para mim hoje. Muito melhor. Mas em todas as vezes eu tive propósito bem definido. Fiz o melhor que eu pude.